Então, para fazer o nosso terceiro shortinho do verão, a gente precisa de um shortinho claro, vai precisar de agulha e linha, afinal de contas a gente vai costurar, e as pérolas. E aí, como é que a gente vai fazer? Basicamente, a gente vai aplicar as pérolas de uma maneira mais ou menos aleatória. Por quê? Porque, na verdade, o efeito que eu quis dar é de como eu tivesse derramado várias pérolas em cima do short e assim elas ficaram. Então, a disposição delas foi mais ou menos assim. Eu fui pregando de uma maneira que dava a impressão de que eu derramei por cima do short essas pérolas. Eu não fiz uma coisa linear. E eu acho que esse é o grande barato, assim, eu acho que fica mais espontâneo e fica uma coisa bem legal, não fica um bordado assim, sem estar muito programado. Lembrando que tem uma dica muito quente para quem vai fazer essa costura, para não arrebentar na primeira lavagem. O ideal, vocês podem usar tanto a linha de nylon como uma linha normal a 4 pernas. E sempre lembrar de dar um nozinho antes e depois de fazer as aplicações. Então isso é muito importante e vai dar uma durabilidade boa aos shortinhos. No mais, é meio que deixar a criatividade rolar solta, ter aquela dosezinha de paciência para ir aplicando as pérolas, como eu fui fazendo aqui no vídeo. E é isso, assim, não tem muito trabalho. Eu tentei dar uma aceleradinha porque como ficaria meio cansativo vocês ficarem vendo o tempo todinho essa aplicação de pérolas, eu dei onde eu pude, eu dei uma corridinha no vídeo, que é meio que assim, a graça mesmo é mostrar como é que vai ficando, como é que a coisa tá acontecendo. Então eu comecei com essas 3 pérolazinhas, botei mais 3 lá em cima e fui tentando fazer como se fosse uma ondinha, uma linha inteira com essas pérolas. Não deixar também tudo como se fosse uma linha reta. O bacana é justamente aquilo que eu falei, é deixar elas bem na louca mesmo. Aí já foi a primeira, um lado dos shorts, já assim, a coisa tá bem encaminhada. Vai ficando mais ou menos assim. A coisa vai acontecendo mais ou menos assim. Eu deixei a perna da linha bem grande porque eu consigo aplicar muitas pérolas. Geralmente em cada pérola eu dei de 2 a 3 costuradas, justamente para dar esse reforço. E aí a gente segue aplicando. É um trabalhinho que vai tomar de 40 minutos a 1 hora do seu tempo, mas o efeito é tão legal que esse tempinho vai ser bem gratificante. No fim das contas, quando tudo está feito, a gente fica feliz, até mesmo porque gastou bem menos do que se fosse comprar na loja. Eu digo bem menos, quando eu digo bem menos, é muito menos. É coisa de R$ 200 a menos que a gente acaba economizando fazendo em casa. Então, um lado aí já está quase todo finalizado. A gente vai subindo pro bolsinho.
parte que é importante são os nós, que eu dou de 2 a 3 nós, para segurar bastante. E aí já é o segundo lado do shortinho, que eu também segui essa mesma linha. Ele fica mais ou menos, quando a gente vai fazendo, vai evoluindo, fica parecendo um mapa de bacia hidrográfica, por exemplo. Ele vai ficando assim, como se fossem uns veios. A gente vai criando com essas pérolas, justamente para fugir da linearidade, para não ficar tudo muito retinho, muito medido. O bacana é isso mesmo. Eu não sei se dá para vocês verem, mas é, nesse lado dos shorts, a gente sempre vai fazendo uma técnica, vai sempre aprimorando. Porque na primeira parte do shortinho, eu fui fazendo sem seguir uma ordem exata, mas aí já na segunda parte eu fiz um esboçozinho com um lápis grafite, que você pode fazer com giz, claro. Como eu cobri, então para mim não teve muita bronca ter feito com lápis grafite. Mas você pode usar o gizinho branco e riscar mais ou menos o caminho que você quer que as pérolas percorram. Não vai ficar exato, nunca vai ficar. Então você cria como se fosse uma ondinha, por exemplo, e vai fazendo por cima, e aí você vai irradiando pérolas aleatórias ao redor desse traço que você criou com o primeiro tracinho das pérolas. Foi mais ou menos a ideia, basicamente é essa que eu segui. Então a gente vai finalizando, já que eu já vou finalizando, eu estou fazendo uns acabamentozinhos, como eu achei que tinha poucas pérolas, eu acabei acrescentando algumas outras aqui e acolá para dar aquele brilhozinho, dar aquela iluminada no shortinho. A gente dá aquela reforçada, justamente para não acabar seu shortinho na primeira lavada, que é péssimo. Não tem graça, brincadeira sem graça, a gente levar tanto tempo fazendo um shortinho para no final ele se desfazer na primeira lavagem. Só mais algumas pérolas. Tá pertinho, tá acabando. E tá pronto o nosso shortinho para o verão. Meninas, aproveitem e peguem aquela sua calça jeans velha, corta, faz shortinho e borda com essas pérolas que vai ser sucesso. Beijo!